sábado a todos, mais um sábado que estamos aqui, todos juntos. Como é bom estarmos juntos. E esse sábado tem um tempero especial, porque enquanto nós estamos aqui, entrando na sua casa, tem um povo lá na igreja reunido, já com um culto presencial, com um grupo maior. Como a gente está feliz, a gente sabe que dentro de muito pouco tempo nós vamos estar todos de volta na nossa igreja. Eu estou aqui hoje com o Yuri, pastor Márcio, nosso pastor, né, o seu rebanho aqui. Aos poucos está voltando, né, pastor? E se Deus quiser, rapidinho vamos estar de volta. E os nossos já conhecidos, maestro Christian, maestro Luan. Talvez uma expressão que mais se fale atualmente, tanto no meio espiritual, no meio cristão, no meio social, vai passar. A gente escuta isso muitas vezes durante a semana e a gente tem certeza que vai passar. Hoje eu ouvi uma frase que dizia assim, que nós só temos que nos assustar com tudo que está acontecendo se nós não tivermos a Bíblia para nos guiar, para nos conduzir, para nos dar todo o norte. E eu fico fascinada porque a Bíblia é cheia de promessas. E vai passar é apenas uma delas. E eu gosto de me lembrar nos cultos de sexta-feira, eu acho que lá na sua casa você faz isso, deve ter uma caixinha de promessa. Tem na sua casa? Tem na sua, pastor? Lá na de vocês tem também? Aquela caixinha das promessas que tira um versinho e lê. Yuri, partilhe uma promessa do seu coração, que faz bem no seu coração. O seu vai passar hoje conosco. O meu vai passar é o Salmo 23, principalmente o primeiro versículo já, que é: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. É clássico, todo mundo conhece, mas é um consolo muito forte, porque no Salmo 23 diz que a gente vai passar por dificuldades, vai passar até pelo vale da sombra da morte, mas o Senhor vai estar ali conosco, nos abraçando, cuidando de nós como ovelhas, né? Essa é uma promessa fantástica, né? Não temerei mal algum. Olha que coisa fantástica. Pastor Márcio, qual é o seu vai passar, a sua promessa? Eu gosto muito da promessa que está no livro de Apocalipse, no capítulo 21, que diz assim: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Essa, para mim, é uma promessa que traz uma segurança muito grande, e ao mesmo tempo em que nós vivemos aqui na terra com os nossos pés, a nossa mente é conduzida para o céu. Olha que coisa linda, né? Maestro Christian, o seu vai passar, a sua promessa qual é? Leio Isaías capítulo 45, versos 2 e 3. Diz assim: eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortos. Quebrarei as portas e despedaçarei os ferrolhos. Te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Ai, que coisa linda, gente. Quantas promessas confortadoras, né, no meio desse momento único que a gente está vivendo. Luan, a sua promessa, o seu vai passar. O meu está em Êxodo 3:12, que é: certamente eu serei contigo. Que é basicamente o que o Yuri falou. Eu acho que é a maior promessa para nós todos, que a gente tem esse conforto de que Deus está com a gente o tempo todo. Com certeza. E eu queria ler aqui uma promessa. E enquanto eu leio, eu queria chamar aqui o maestro Elmer. A promessa que eu vou ler está em Mateus 18, verso 20. Elmer, olha só o que diz ali. Porque onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, eu estou ali com eles. A gente podia cantar dessa promessa agora, não podia? Que oportunidade nós temos de cantar exatamente a respeito dessa promessa. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos, ali eu estarei. Eu tenho certeza que hoje aqui, exatamente onde nós estamos, o Senhor está presente. Mas não está presente só aqui, Ele está presente aí, na sua casa também. Ele está presente com você, para ouvir o louvor que você tem a oferecer a Ele nesse momento. Vamos cantar juntos? O hino é 470 do nosso hinário. Somos convidados a exaltar o nome do Senhor. Toda criatura, toda a natureza exalte o nome do Senhor. Juntos cantemos? O Senhor está aqui.
o Senhor está aqui. Vinde adorá-lo, vinde exaltá-lo, o Senhor está aqui. E o convite? Vamos entoar louvores ao seu nome, vamos exaltar as suas maravilhas, toda a terra e céu tem o seu louvor. Vamos adorar o grande Criador, o Senhor está aqui. Cante dizendo: o Senhor está aqui. Portanto, vinde adorá-lo, vinde exaltá-lo, o Senhor está aqui. O convite é: nuvens e trovões proclamem sua glória, mundos e nações inclinem-se a Ele. Ele é o poder, Ele é o louvor, Ele é o louvor. Vamos adorar o grande Criador. Cante dizendo: o Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Vinde adorá-lo, vinde exaltá-lo, o Senhor está aqui. Eu quero convidar você nesse momento para inclinar a sua fronte para termos uma palavra de oração. Querido Pai que estás nos céus, muito obrigado, Senhor, porque nesse sábado nós temos a oportunidade de novamente buscar a Tua presença através desse culto. E que nós possamos, Senhor, ter a resposta, ter respondido encontrar a resposta dos nossos anseios nessa manhã. Que Deus conforte o nosso coração e que cada promessa, que cada música, que cada verso daqui possa revelar a grandeza do Teu amor para com cada um de nós. Nós rogamos isso e suplicamos, não que haja em nós algum merecimento, mas nós o fazemos confiantes em Cristo Jesus. Amém. Eu gosto muito de uma frase do pastor Odailson Fonseca, que tem sido repetida várias vezes agora nesse momento, que diz assim: quando os templos fecharam, a igreja escancarou. E é exatamente isso que tem acontecido. O nosso mundo tem escurecido, mas a gente tem tido oportunidade como povo de Deus de brilhar e brilhar. Yuri, eu queria muito ouvir na sua voz, através do talento que Deus te deu, exatamente isso. Agora, eu e todos que estão lá do outro lado, como que nós podemos ser cristãos no meio de um mundo cada vez mais escurecido? Como que nós podemos escancarar a igreja nesse momento? Às vezes parece que ser um cristão não é fácil em meio à escuridão. Ainda mais se eu pensar que não é minha luz, mas a união com Deus que o brilho produz. Às vezes parece difícil entender que o cristão é exemplo mesmo sem o querer. E por isso mesmo eu preciso orar para que Deus me ilumine e assim eu possa brilhar. Senhor, eu quero brilhar por Ti. Quando o mundo
mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Às vezes eu temo que vou fracassar, pois eu sei que errei e continuo a errar. Mas se a minha luz parece extinguir-se, meu Deus, me dá forças para prosseguir. Não importa o quanto eu tente me esforçar, eu só posso vencer se Ele me ajudar. E é quando percebo meu esforço é vão, e o que devo fazer é segurar sua mão. Senhor, eu quero brilhar por ti, quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. E quando minha luz parece vacilar, é só me unir àquela luz que a todas faz brilhar. Senhor, eu quero brilhar por ti, quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Amém. Estamos juntos aqui para mais uma vez estudarmos, compartilharmos a palavra de Deus através do estudo da nossa lição da Escola Sabatina. Eu estou aqui hoje muito bem acompanhada por mentes muito brilhantes, que é o Vanderlei e o pastor Márcio. Sejam muito bem-vindos. O povo está lá ansioso para ouvir. E essa semana eu confesso para vocês que eu achei uma das lições mais difíceis. Talvez porque ela seja assim um pouco técnica, teórica. Vocês concordam com isso? É bem teórica, né? Bem técnica. Mas pensando assim, nós falamos mais de 6.000 línguas ao redor do mundo. E a Bíblia ela é traduzida em mais de 600 línguas. E o Novo Testamento, 2.500 línguas. Nós somos privilegiados, né? Nós temos a Bíblia traduzida no nosso idioma em diversas versões diferentes, né? A Bíblia Viva, a Nova Versão Internacional, Mensagem, enfim, várias versões diferentes. Pastor Márcio, a gente sabe que apesar de a Bíblia estar traduzida em muitas línguas, ela foi escrita originalmente em duas, que é o hebraico e o grego. Por que Deus escolheu essas duas línguas para transmitir a sua mensagem?
É muito interessante a maneira como Deus trabalha. Ele decidiu e escolheu a língua primeiro hebraica, né? Ou seja, com o povo hebreu. E essa língua é uma língua, eu poderia dizer assim, simples na sua estrutura, né? Um vocabulário pequeno. E aí existe até uma riqueza. Uma palavra, ela pode significar várias coisas. E a palavra, o hebraico, que foi escrito ali, o Antigo Testamento, se você pensar, existia a língua, por exemplo, os egípcios usavam aqueles desenhos, hieroglifos. E por que Deus não escolheu, né? Ou seja, os hieroglifos só vieram a ser traduzidos em 1822. E o hebraico, no momento em que Moisés estava ali na península do Sinai, essa língua já era utilizada, e alguns estudiosos chegam a descrever que foi uma das línguas utilizadas por Abraão. Então havia já um alfabeto definido, claro, existia uma linguagem adotada e que circulava naquele ambiente. E uma língua assim que você pode perceber que ela proporcionou tradução e para que outras pessoas pudessem compreender. E ao mesmo tempo é uma língua que ela chegou um momento, ela foi substituída. Eu vou dizer assim, os hebreus eles pararam de usar aquela linguagem. No momento que eles foram para o exílio, eles adotaram o aramaico, né, que seria mais ou menos assim, o português e o espanhol. E depois, claro, posterior, eles novamente retornam a esse hebraico clássico. E se você chegar lá hoje, você vai encontrar pessoas que conversam, que têm uma comunicação nessa linguagem. E a outra, e o Novo Testamento foi escrito no grego, né? Uma língua que seria mais ou menos o nosso inglês. Uma língua comercial, usada por todas as pessoas. E a gente tem que também temos que registrar nesse momento que a helenização ela ganhou o mundo. Isso fez com que tanto o hebraico como o grego fossem línguas interessantes relacionadas à Escritura Sagrada e com facilidade de traduções. Vanderlei, por que nós temos que parar e estudar essas coisas? Qual a importância de entender o significado das palavras da Bíblia? A palavra é tão importante que uma das designações dadas para Jesus é ser o verbo, a palavra. Então, a compreensão da palavra é como um leme de uma grande embarcação. Se você compreender correto, você vai na direção certa. Se você compreender de forma equivocada, você também vai na direção errada. É claro que existem alguns fatores que devem ser levados em consideração, já que nós não temos vídeo de Moisés, dos profetas falando, nem um áudio, nós temos apenas o texto escrito. Então a gente tem que levar em consideração alguns aspectos. Um desses é o distanciamento temporal. O texto mais recente da Bíblia foi escrito há 2000 anos atrás. O mais antigo, há 3.500 anos. Então, nós estamos falando de uma geografia diferente, de gêneros literários, que podem também ser diferentes, e também o idioma. Só para a gente ter uma ideia, o hebraico bíblico, ele tem ali em torno de 8.000 palavras. O hebraico atual, mais moderno, ele está em torno de 80.000 palavras. Mas isso, mesmo assim, se a gente comparar com o português, que pode chegar a 600.000 palavras, acaba sendo um vocabulário, de certa forma, mais restrito, mais simplificado. E mesmo no português, se a gente pegar algumas palavras, elas podem ter vários sentidos diferentes, mesmo sendo uma palavra única, como, por exemplo, a palavra pena. Se você imaginar a palavra pena, ela pode ser um monte de coisa, desde a pena de uma ave, a pena da galinha, pode ser a pena lá, a caneta, né? A pena inspirada, a gente utiliza esse termo, né? Pode ser a pena de um castigo, teve que cumprir uma pena, pode também ser aquele sentimento de dó, sentiu pena. Então, isso não é uma palavra no português. No hebraico, isso também acontece com muita frequência. Por exemplo, inclusive assim,
mesmo que você saiba o significado correto, existe o significado e a significante, que é aquela imagem mental que você faz daquela palavra. Se você ouvir a palavra árvore, você vai criar uma imagem mental dessa palavra. E possivelmente a imagem que você vai criar não é a mesma que eu criei. Eu, por exemplo, imaginei um abacateiro. Você talvez tenha imaginado uma laranjeira, um pessegueiro e assim sucessivamente. Quando eu era um gurizão, eu trabalhei um pouco numa oficina, e lá o patrão ele pediu para eu pegar uma mola. Eu imaginei uma mola, algo em espiral assim, né? Eu procurei, não achei. Porque a minha imagem mental de mola era algo que tivesse um formato espiral. Mas era apenas uma placa de um eixo, daqueles feixes de mola, de jipe e de caminhões. Veja como quando você cria uma imagem mental, isso pode impedir você de ver a coisa certa. Pegando para a Bíblia, se você ler a palavra inferno, por exemplo, se for um adventista que estiver lendo a palavra inferno, ele vai ter aquela imagem mental de ser ali a sepultura, ou quem sabe até o lago de fogo. Agora, se for um evangélico ou um católico, ele poderá lembrar aqueles quadros medievais, o poeta Dante Alighieri, e ele vai imaginar assim aquelas coisas terríveis. Então, olha só como uma palavra pode fazer diferença na compreensão do todo, né? Por isso que é importante realmente a gente conhecer as palavras. E claro que isso significa também uma certa dificuldade. E é exatamente isso que eu vou perguntar agora para o pastor Márcio. Diante disso, como que a gente pode descobrir o real significado da palavra? Veja, existe instrumentos hoje que são utilizados para que a gente possa encontrar o verdadeiro significado dessas palavras, que são os dicionários, né? Você tem ali os dicionários da língua hebraica, né, língua hebraica clássico, e também do grego koiné. E esses dicionários, eles foram criados, ou seja, porque em algum momento alguém organizou, tentando descobrir o significado das palavras nessa língua. E como é que se faz isso? Eles fazem um estudo da palavra na Bíblia, para definir qual é o significado desta palavra na Bíblia. Mas eu acredito que talvez os membros da igreja, as pessoas que estejam estudando a Bíblia, não tenham essa ferramenta na mão. E eu vou dizer uma coisa para vocês. O Espírito Santo foi que inspirou a palavra de Deus. E o Espírito Santo, ele interpreta a palavra de Deus. Então, não ao mesmo tempo que você tem essas ferramentas, elas vão auxiliar, vão ajudar, mas nós precisamos do trabalho do Espírito Santo na nossa vida. Eu acho que eu vou pedir para você complementar exatamente isso, Vanderlei. Eu estou aqui diante de duas autoridades que pesquisam, que estudam tanto, mas talvez lá do outro lado a gente tenha pessoas assim que não têm essa oportunidade de tanto acesso à informação, à pesquisa. O que a gente pode dizer para essas pessoas mais simples, às vezes até com pouco estudo, como que elas podem entender as Escrituras? Eu morei um tempo em Belém do Pará, e lá em certa ocasião eu fui numa igreja pequena e tinha ali uma pessoa pregando. E ele estava lendo um texto da Bíblia, mas era incrível porque todas as palavras do texto bíblico ele lia de forma errada. Todas. Ele ia trocando. Eu fiquei pensando, nossa, o que vai acontecer? O que vai acontecer quando ele começar a explicar? Mas quando ele começou a explicar, foi de uma beleza, uma profundidade tão grande que eu fiquei assim espantado. Aí isso me lembrou Jesus quando estava caminhando lá para Emaús, juntamente com 2 discípulos, e Jesus estava dando um estudo bíblico para eles, mostrando os textos desde Moisés, passando por todos os profetas, mas teve um momento que aconteceu algo muito interessante, que está em Lucas, no capítulo 24, versículo 45, que diz assim: então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Então é muito importante você se esforçar dentro da sua capacidade para compreender o texto bíblico, mas conte sempre com a iluminação do Espírito Santo. É isso ali, esse é o fator que mais vai fazer diferença na sua compreensão. Você tem que ter o esforço de um gigante
para entender, mas a humildade de uma criança para se deixar guiar pelo Espírito Santo. Ai, que linda essa última frase. Nós precisamos fazer a nossa parte, com certeza. Estudarmos, pesquisarmos, mas também colocarmos o joelho no chão e pedirmos que o Espírito Santo esteja ali do nosso lado, nos ajudando a compreender. Nesse momento, você vai, mais uma vez, ouvir uma linda história de bênção, de cuidado, de como Deus conduz o seu povo aqui nesse mundo, aqui nessa terra. E depois disso, você pode continuar participando da adoração, você, sua família, através dos dízimos e das ofertas. Provai e vede. História de hoje: Esperança em Porto. Bom dia, senhor Aniceto. Bom dia. Nós conversamos com sua neta Estela e ela pediu para que a gente viesse aqui conversar com o senhor sobre a possibilidade de nós podermos ficar aqui hospedados na sua casa durante o período do Caleb. Ah, sim, ela me falou. Na minha casa é muito simples, minha filha. Mas tem uma cama e um chuveiro quente para vocês. Obrigada. Foi assim que José Aniceto teve um contato mais próximo com os irmãos adventistas. Ele observava aqueles jovens pregando, visitando lares e foi se interessando mais em conhecer a igreja. Ao caminhar pela rua perto de sua casa, observou que havia uma obra recém-começada e ficou sabendo que era a construção da futura igreja adventista de Porto de Galinhas. Você sabe quanto tempo os Caleb vão passar aí? Eles falaram? Não, mas Estela pediu com tanto carinho que não podemos negar. Eles são jovens cristãos e precisam do nosso apoio. Será que eles sabem que nós não somos adventistas? Com pouco tempo, a igreja ficou pronta. Um grande movimento missionário se instalou na cidade, que eles chamaram de Missões Curtas, para o projeto Esperança Porto de Galinhas. Além da implantação dos pequenos grupos, houve várias feiras de saúde, nas quais eram oferecidos uma grande quantidade de serviços à comunidade. Aniceto estava cada vez mais impactado com a presença da igreja em sua cidade. Começou até a fazer parte de um pequeno grupo, onde se estudava a Bíblia de uma maneira muito prática, e os novos amigos que fez muito o ajudaram a entender temas da Bíblia que até então não conhecia. Ele estava tão entusiasmado com aquela verdade que passou a estudar a Bíblia em sua casa. Até sua esposa, que muito se interessava por aquele movimento da igreja, chegou a participar com ele das classes bíblicas. Esse é um momento muito especial na vida do nosso querido irmão. Aniceto não teve dúvidas de que deveria tomar sua decisão ao lado de Cristo. Com muita alegria no coração, ele foi batizado na nova igreja que foi construída em Porto de Galinhas. Te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja diz: Amém. Em resposta a tudo que Deus lhe deu, ele tem experimentado a alegria de ser um fiel dizimista e de ainda contribuir para o avanço da obra de Deus através das suas ofertas. Hoje é possível entender melhor como a igreja realizou o trabalho evangelístico aqui em Porto de Galinhas. Não era um programa isolado, mas um movimento missionário em várias partes da nossa União. E isso só foi possível mediante a fidelidade de pessoas que nunca vieram aqui.
Por meio dos recursos financeiros, a pregação do Evangelho em todo o mundo se torna uma realidade. Essa é uma grande maneira de cada um de nós sermos missionários e participar diretamente do avanço da obra de Deus aqui na terra, doando para a sua causa. Louvado seja o nosso Deus pela fidelidade dos irmãos. Provai e vede. E agora, eu os convido para esse momento especial de adoração, através dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe. Nesses momentos em que temos a oportunidade de refletir na nossa vida, na nossa condição como cristãos, eu e você somos convidados a fazer algo que muitas vezes não é o que nós mais gostamos de fazer. Isso se refere a nos humilharmos e exercitarmos o dom da oração de Deus. Se humilhar e orar é reconhecer que o Senhor é dono de todas as coisas. Ele pode mover até as montanhas. O convite para mim e para você nessa manhã, e você vai ouvir mais a respeito disso, é lembrar que o cristão precisa se humilhar e orar. E o Senhor assim se levantará para defender o seu povo, aqueles que o reconhecem como sendo Ele o seu Deus. Eu quero convidá-lo a cantar esta linda música, esse louvor que fala disso. Aí onde você está agora com a sua família, ou se você está sozinho, vamos cantar juntos essa grande promessa do Senhor. Se meu povo que tem meu nome se humilhar e orar, é o Senhor quem diz. Se meu povo se arrepender dos seus caminhos maus, então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas, eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. O Senhor diz mais: se buscares a minha face ao invés das minhas mãos, se orares uns pelos outros e não por coisas vãs. Cante mais uma vez a promessa. Então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas, eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome, então me lembrarei das minhas promessas, ouvirei as preces e sararei a terra, os erguerei de novo, ainda nesse tempo, como um só povo que pede por renovo. Deus nos concede oportunidades. Cantemos então. Então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas, eu me levantarei para os defender, defenderei o povo
em nome de Jesus. Que maravilha de promessa. Que promessa maravilhosa de que nunca estaremos sozinhos ou desamparados se clamarmos ao Senhor, se nos entregarmos a Ele. Quero convidar você, nós queremos convidar você agora, nesse momento, a você também dobrar os seus joelhos para falar ao Senhor daquilo que vai no seu coração. Incertezas podem existir, mas podem existir bênçãos e motivos de gratidão. Nós vamos cantar agora. E nós convidamos a você, juntamente conosco, a dizermos assim, cantando: eis aqui, ó Senhor, os meus desejos todos. Diga aí. Só tu vês o que há em meu interior. Fraco estou e sem vigor, mas creio em teu amor. Com tua paz, vem, ó Pai, encher meu coração. A palavra do Senhor, ela nos traz muitos versos que já fazem parte do nosso dia a dia, da nossa vida. E eu gostaria de compartilhar com você nesse momento, neste sábado, um verso que mexe muito comigo e que nos traz uma grande certeza do agir de Deus em nossa vida. Está escrito lá em Salmos, no capítulo 23, a partir do verso 4, diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. E pulando lá para o verso 6, ele finaliza dizendo: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitaremos na casa do Senhor para todo sempre. Essa é uma promessa que acende novamente a chama da esperança em meu coração. Como Yuri citou anteriormente, além de uma palavra de consolo, o Salmo 23 também nos traz a certeza de que Deus está conosco, mesmo que nós estivermos andando em um vale de sombra e de morte. Nós não precisamos temer, porque Ele está conosco. Eu gostaria de convidar você, se for possível, a se ajoelhar para pedirmos a presença de Deus em nossa vida e para que Ele receba em seus braços de amor todos os nossos anseios, tudo aquilo que pesa em nosso coração. Vamos orar? Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, imensamente pela tua presença em nossa vida, pelo teu agir em nossa vida. Nós queremos também, Senhor, pedir que o Senhor acenda novamente a chama da esperança em nosso coração. Nós estamos vivendo em um mundo diferente hoje. Um mundo em que muitas pessoas estão passando por situações difíceis. Que o Senhor, com sua misericórdia, possa estar amparando, intercedendo por cada uma delas. Senhor, também queremos pedir que o Senhor atue em nosso coração
para que tudo aquilo que o deixa pesado, todos os nossos anseios, que nós entreguemos em tuas mãos, para que possamos ter paz e a certeza de que mesmo em situação difícil, em um vale de sombra e de morte, nós não precisamos ter medo, porque o Senhor está conosco. Obrigado, Pai, por essa certeza. Eu quero aproveitar também e pedir a presença do Teu Santo Espírito ao pastor Cédric, que vai passar logo mais a mensagem para nós nessa manhã. Que ele possa ser um vaso, um instrumento usado por Ti para falar também aos nossos corações. Obrigado, Pai, pela oportunidade de, mesmo distantes, estarmos reunidos para adorar, glorificar e engrandecer o Teu santo nome. Perdoa, Pai, as nossas falhas. Nós pedimos não porque merecemos, mas pedimos assinado no nome de Jesus. Amém. Yuri, talvez a vida de muitos cristãos passe exatamente pelo que você vai falar agora. Desde que a criança conhece a verdade, ouve falar de um Deus fantástico, em algum momento da vida decide seguir caminhos. Sempre é possível voltar, né, Yuri? Fala isso pra gente agora, por favor. Desde quando eu era criança, ouvi falar de um Deus que abria o mar vermelho, lutava pelos seus, contra feras e gigantes, reinos e narrações, e eu me encantava cantando suas canções. Mas o tempo foi passando e eu não quis ouvir. Preferi seguir meus rumos, tentei de Deus fugir. Mas no final do meu caminho não conseguia mais andar e senti a sua presença convidando-me a voltar. Senhor, quero me entregar nos teus caminhos, quero andar e segurar a tua mão e receber o teu perdão. E quero ser a voz que ouvi em minha infância. Vou cantar que não há distância que te possa afastar. E para quem estiver cansado, sofrer de solidão, pra tua vida fracassada, meu Deus é solução, pois deixou as suas ovelhas para vir te procurar e se sente sua presença, porque hoje não cantar. Senhor, quero me entregar nos teus caminhos, quero andar e segurar a tua mão e receber o teu perdão. E quero ser a voz que eu vi em minha infância e vou cantar que não há distância que te possa afastar. Senhor,
Olá, que bom que você está aqui com a gente para juntos estudarmos a palavra de Deus. Vamos para a Bíblia? Quero te convidar a abrir a sua Bíblia, a palavra, no livro de 2 Crônicas, no capítulo 7, no verso 14. Vamos lá? 2 Crônicas 7, 14. Conhecido texto da Bíblia que diz assim: se o meu povo... Tá bom por aqui. Se o meu povo... Quero começar analisando esse texto com a primeira partícula, se. Se o meu povo, se. Mas antes da gente fazer isso, quero fazer uma homenagem à minha professora de português da 6ª série, professora Thelma, que nos ensinou tão carinhosamente as partículas de ligação. As preposições, você deve conhecer alguma delas. A, ante, até, após, com, contra, de, desde, e assim vai. Mas essa primeira partícula do texto de hoje, mesmo sendo uma partícula de ligação, não é uma preposição, é uma conjunção. Uma conjunção condicional. Para que serve uma conjunção condicional? Serve para ligar duas orações, dois termos, duas palavras. No caso do texto de hoje, se o povo de Deus fizer tal coisa irá acontecer. Ligação, se. Na nossa vida espiritual, também temos conjunções condicionais. E eu quero começar te perguntando hoje, qual é a condição do crescimento da sua fé? Qual é a condição? Vamos voltar para a palavra de Deus? Pegue a sua Bíblia e vamos continuar agora, mas no livro de Marcos. Livro de Marcos, no capítulo 9, ali no verso 22 em diante, nós vamos ler um trecho de uma história. Marcos, no capítulo 9, e o verso 22 em diante. Porque antes do verso 22, a gente já viu que existia ali um menino endemoniado. Um menino que rangia os dentes, um menino que espumava pela boca. Um menino que, pelos espíritos, já foi jogado nas águas, no fogo, para destruir com a sua vida. Que cena deplorável. A gente está falando de um menino. Como é triste analisar o pecado e as consequências do pecado, quanto mais na vida de uma criança. Um menino. Esse menino tinha um pai. E esse pai faz uma pergunta para Jesus. No verso 22 em diante, diz assim, ó, no finalzinho do verso 22, diz: mas, Jesus, se, a partícula condicional, mas Jesus, se tu podes alguma coisa nessa vida, tenha compaixão de nós e nos ajuda. Bom, Jesus respondeu o seguinte: se podes, tudo é possível àquele que crê. Se podes, se, uma condição colocada pelo pai do menino possuído. Uma condição que talvez mostrava até incredulidade. Se tu pode, bom, vamos trazer para a vida de hoje. Se eu chegar para alguém, como por exemplo para os maestros que estavam aqui tocando as músicas e falar assim: se vocês podem tocar aquela música Jubilosos, toquem aí para a gente, por favor. Bom, talvez eles pensem assim: se eu posso, Jubilosos eu aprendi a tocar com 7 anos de idade. Como que eu não posso? Tudo eu posso. Jesus talvez estava usando de humor nesse momento. Se eu posso, não, se eu posso todas as coisas. Mas tudo é possível àquele que crer. Uma condição de dúvida colocada pelo pai do menino, que também é colocada por nós hoje. Nós somos incrédulos, com dúvidas no nosso coração. Quantas vezes você tem olhado situações da sua vida e tem duvidado de Deus, do poder de Jesus na sua vida? E pensa: Deus, se tu pode, faz alguma coisa. Deus te responde hoje nas palavras de Jesus: se eu posso. Imagina Jesus dando um sorriso: se eu posso. Tudo é possível àquele que crê. Mas esse é o problema de todos nós pecadores, é a dúvida. Aliás, a dúvida, ela é um problema do pecado. Eu até digo que ela é a assinatura de Satanás. A assinatura é aquilo que o artista coloca como propriedade,
como a sua especialidade. E a dúvida, a incredulidade, a especialidade que Satanás coloca na nossa vida. Muitas vezes algumas pessoas têm feito perguntas ou dúvidas a respeito da fé. Por exemplo, Jesus foi colocado em dúvida por Satanás. Se tu é o Filho de Deus, transforme as pedras em pães. Eva foi colocada em dúvida. Se você comer, não será igual a Deus? Quantas dúvidas que nós precisamos tomar cuidado. Cuidado com a incredulidade. Perguntas que nós podemos fazer para nós mesmos hoje, como: se for para um bom propósito, será que não tem problema de fazer tal coisa? Se ninguém ver, não dá nada. Ou se a Bíblia fosse verdadeira, Deus colocaria provas dela em todo o universo. Se não existisse Deus, não teríamos sofrimento. Quantas dúvidas. Só que eu quero dizer para você hoje que a dúvida, mesmo não sendo uma doença, a dúvida passa. E como que ela passa? Com o exercício da fé. Isso é mostrado para a gente na palavra de Deus. Vamos voltar a alguns capítulos, livro de Marcos, capítulo 5. O exercício da fé e essa partícula da dúvida se transformando na partícula da fé. Se eu acreditar em Deus. Marcos, no capítulo 5, nós vamos continuar o verso 25, dali para frente, que diz assim: aconteceu que certa mulher, que já fazia 12 anos que vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera na mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, agora sem nada, não teve proveito algum. Antes, pelo contrário, foi até pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque ela pensava: se eu apenas tocar a veste, ficarei curada. Se eu apenas tocar a veste. Ela tinha certeza de que tocando a veste ela seria curada. O C que era da dúvida se transformou no C da afirmação, da fé. A fé é acreditar nas coisas que não vemos, no poder de Jesus que não podemos tocar. Mas também é da confiança de que temos um poder muito maior daquilo que nós podemos fazer, e sim daquilo que nós podemos receber. Se eu tocar. Essa também pode ser a nossa realidade. A confiança em Jesus, a fé no seu poder. Se eu confiar em Deus, os seus propósitos serão feitos na minha vida. Se eu não conseguir, não tem problema, porque Deus é maior na minha vida. Se eu me entregar a Ele, o mais Ele fará. Depender, acreditar e ter fé. Um contínuo exercício de deixar de lado a dúvida e aceitar o poder de Deus que está à nossa frente. Saiba que Deus nunca pediu para que você tivesse uma fé cega, mas ao longo de toda a sua vida Ele te regou com pequenas gotas do seu amor, que foram mostrando a realidade dEle na sua vida. Alguns atos miraculosos, alguns cuidados de amor, algumas palavras do Espírito Santo que aqueceram seu coração, te mostram que você não está sozinho, você não precisa ter dúvida. Mas se você confiar, se eu ao menos chegar ao pé de Cristo, sim, Ele irá me salvar. Essa deve ser a tua realidade. A fé com a consequência da confiança. Essas duas palavras parecem muito ser próximas, e elas são. Mas na nossa mensagem de hoje eu gostaria de fazer a diferença entre elas. A fé como sendo o acreditar no poder de Jesus, o poder que nós não vemos. E a confiança de esperar que Ele haja no momento correto, quando eu já fiz tudo, que é o acreditar nele. A palavra de Deus fala disso também. Um terceiro milagre. Vamos ao livro de Lucas, capítulo 5. Nós temos, no primeiro ato da história, um menino possuído, que foi curado, mesmo com um pai que era incrédulo. Nós temos, no segundo ato, Jesus curando uma mulher que com muita fé se achegou a ele. E no terceiro ato agora nós temos um leproso. Capítulo 5, verso 12 de Lucas, diz assim:
Aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. E ao ver Jesus, se prostrou com o rosto na terra e suplicou: Senhor, se quiseres, podes me purificar. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe dizendo: quero, fica limpo. E no mesmo instante, lhe desapareceram todos os sinais de lepra. E o leproso pergunta: Jesus, se quiseres. Ele afirma: Jesus, tu podes. Ele confia: Jesus, está em tuas mãos. A partícula C, que pode gerar dúvida ou desconfiança, incredulidade, também é a partícula que no nosso exercício espiritual pode gerar fé. E por fim pode gerar confiança, que Deus tem o poder e no momento certo, se Ele quiser, Ele pode agir. Nas nossas orações, muitas vezes a gente tem feito pedidos, agradecimentos, súplicas, mas eu quero te perguntar, quantas vezes nós temos usado a partícula C? Se tu quiseres, está nas tuas mãos, é o que eu quero, mas eu gostaria de que seja feita a tua vontade. Essa é a confiança, a partícula de confiar em Deus no poder e no momento de Deus. É verdade, nós queremos que as coisas funcionem do nosso jeito, no nosso tempo. Mas o exercício espiritual diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais e no momento certo, Ele fará. Perguntas como: Senhor, se tu quiseres, se tu no teu tempo. Essa deve ser a nossa confiança. E como exercitar então a confiança para que a nossa fé seja plena? Essa é a nossa conclusão e a nossa introdução de hoje. Vamos voltar à Bíblia? Segundo Crônicas, que nós lemos lá no início, no capítulo 7, no verso 14. O texto conhecido, segundo Crônicas, capítulo 7. E o verso 14. Se, condição, o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, qual é a condição? Se o povo fizer tudo isso, e o resultado? Então eu os ouvirei, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. E o verso 15, que nós não lemos muito na sequência, mas que é muito belo, também nos dá a certeza. O verso 15 diz assim: estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Muito mais do que sarar nossa terra, muito mais do que eliminar a praga do nosso meio, do que curar as nossas doenças, Deus abrirá os ouvidos e os olhos para o nosso clamor, e no tempo dele, Ele agirá. Entregue e confie. Em resposta à mensagem que acabamos de ouvir, nós vamos cantar agora. E vamos cantar um hino que fala de uma entrega que nós desejamos fazer. O hino de número 286 do nosso hinário fala assim: Pai, eu me achego a Ti. Convidamos você a cantar conosco este louvor, fixando então essa mensagem em nossa mente e em nosso coração. Cantemos juntos? Pai, eu me achego a Ti, pois Tua voz ouvi, Teu grande amor senti, ó meu Senhor. Não poderei viver só sem o Teu poder. Vem inundar meu ser
aqui teu santo amor. Ai, quão distante andei, só quebrantando a lei, sem tua luz bem sei, sem salvação. Sou pecador e vil, sim, com defeitos mil. Oh, dá-me teu redil, quase perdão. Ai, eu me achego a ti, sou pecador, que me conforte aqui, teu santo amor. Teu quero ser, Senhor, ser luz por onde for. Eu tenha mais fervor, mais mansidão em minha vida, ó Deus. Põe os caminhos teus, vem guiar-me aos céus com tua mão. Ai, eu me achego a ti, sou pecador, que me conforte aqui, teu santo amor. Te convido a juntos orarmos, buscando a face do Senhor, se humilhando em oração e entrega. Querido Deus, por favor, ó Pai, envia teu Santo Espírito para quebrar todo tipo de dúvida e incredulidade que temos no teu poder. Nos ajude a abandonar a nossa confiança em nós mesmos, para confiar inteiramente em Ti, exercendo a nossa fé no teu poder, esperando para que as coisas se resolvam ao teu tempo, conforme a tua vontade, que sabe o que é melhor para a nossa vida. E por isso, entregamos os nossos caminhos em tuas mãos, confiando que tu tudo fará. Em nome de Jesus. Amém. E assim, terminamos mais um sábado na sua companhia, como eu sempre digo, em distanciamento social, mas nunca em distanciamento do coração. O sangue de Jesus nos une, o sangue de Jesus nos faz com que fiquemos todos bem pertinho uns dos outros. Falamos em promessas hoje. Talvez o vai passar, que a gente escuta dia após dia, ele possa ser desmembrado em tantas promessas. E eu queria terminar o culto dessa manhã com uma promessa que está lá em Hebreus 10, verso 37. Pois como ele diz nas Escrituras Sagradas, um pouco mais de tempo, um pouco mesmo, e virá aquele que tem de vir, e ele não vai demorar. Confie nessa promessa, acredite nisso e tenha um feliz sábado.